A seguir, IIGD Irajá. Se as pessoas encontrassem Jesus a tempo, antes que o diabo destruísse, quantos estão nos hospitais destruídos? Porque todo mundo pensa que doença é uma coisa normal, natural. É natural. A gente chega a ouvir evangélicos dizendo doença não dá em poste. Uma estupidez absurda. Sim, isso é estupidez, é falta, é ignorância espiritual. Mas quantos estão num presídio porque fizeram a sua vontade? Se deixaram inteiramente vulneráveis nos sentimentos, nos pensamentos, nas vontades, porque o ser humano é assim. Eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero. Agora eu quero, agora eu não quero. E a vida não é isso. A vida não é isso. Deus não criou o ser humano para ele viver por si mesmo, por si. Só verá o comportamento da sociedade em massa. Alguns vão às loucuras, O sujeito diz, agora eu não quero ser gente, quero ser um bicho. Aí começa a fazer plástica para virar um bicho. E vocês sabem muito bem que isso vai por aí. Não é? Teve um cidadão que até já partiu e ele fez não sei quantas cirurgias plásticas no rosto para ficar igual a um animal selvagem. Conseguiu? É uma semelhança com muitas cirurgias e muita tatuagem. Loucura, meu Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. O ser humano sem o Espírito de Deus não é completo. Então, já que nós somos de Jesus e cremos na presença do Espírito Santo, então vamos com o coração totalmente aberto à palavra de Deus. Deus não quer o seu povo preocupado. Aí, a gente escuta isso dentro da igreja. Mas quem vai se preocupar com as minhas coisas? Eu sou uma pessoa responsável. Quem vai pagar minhas contas? Ou seja, a pessoa está dentro da igreja, mas não dá atenção nenhuma à palavra de Deus. Deus é Deus. Se Ele fala, Ele sabe o que está dizendo. A questão é ouvir. Aquele paralítico do tanque de Betesda tem muitos ensinamentos ali para quem quer realmente andar com Deus e viver bem. Vamos abrir a Bíblia lá em João capítulo 5. O título é A Cura de um Paralítico de Betesda. Vamos fazer a leitura responsiva, irmãos. Eu leio um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte. Eu começo e a igreja continua. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama.
Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: não peques mais. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém, Jesus? Bom, você leu o relato, você leu os fatos. O encontro com Jesus, irmãos. Jesus nem esperou esse homem pedir. Jesus foi até ele. Isso acontece todo dia. Isso todo dia. Todo dia tem alguém em algum lugar do planeta evangelizando alguém. É Jesus indo até a pessoa. Vai dizer, ó, Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Ele quer que você pertença a Ele. Olha, Jesus Cristo morreu por você. Quantos rejeitam veementemente? Digo porque nós trabalhamos o evangelismo e é impressionante como tantas pessoas rejeitam a Jesus. É impressionante como se encontra pessoas desviadas do evangelho. Por quê? Por quê, irmãos? Porque andar com Jesus é compromisso. Porque andar com Jesus são renúncias. Sim, imagina. Pessoa nasce, cresce e pega o gostinho, né, das coisas que agradam, enfim, a tudo, o coração, essa falsa alegria. Agora mesmo, estamos aí às vésperas do carnaval. Na TV o culto é gravado. Nós estamos aqui há uma semana do carnaval. Nem uma semana, começa já na sexta-feira essa loucura. E as pessoas já dizem mesmo escancaradamente: vou me acabar, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Quantas perdem a vida? Não estão debaixo da proteção dos cuidados de Deus? Estão em densas trevas, não estão na luz? Nós vivemos aparentemente a vida física, mas quem aceita Jesus passa a viver a vida espiritual, que é o que rege aqui neste mundo. Então sai do caminho da perdição e entra no caminho da salvação. Sai do caminho das loucuras e entra no caminho das renúncias. Sai do caminho do pecado e entra no caminho da santidade. O caminho da santidade é o único pelo qual Satanás não consegue passar. Que isso? O único. O Espírito Santo, usando Isaías, diz: e ali haverá um alto caminho. Ele é tão alto que o mundo não alcança. E ali haverá um alto caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Ou seja, quanto mais perto de Deus, mais distante do imundo. Quanto mais perto de Deus, mais distante do imundo. Subir é esforço. Descer, é só cair e rolar a ribanceira. Sim ou não? Desce a ladeira. Descer rápido. Tinha até um ditado no mundo engraçado, chega a ser engraçado, diz: para baixo todos os santos ajudam. Como é que pode, né? Olha só, os santos ajudam aí para baixo. Não tem esse ditado aí no mundo? Estou falando besteira? Estou falando esses ditos populares aí, populescos, doidos. Subir é esforço. Santificação é subir. Sai dessa baixaria. Sai dessa linguagem torpe. Sai dessa bagunça. Vai. E outro ponto é que muita gente se converte e se põe no mesmo nível do pecador. Ah, todo mundo fala assim. Ah, todo mundo faz isso. Ah, todo mundo está indo. Ah, todo mundo. Você não é todo mundo. Você é uma pessoa única. Não tem ninguém no planeta igual a você. Não existe. Não existe ninguém no planeta, nesse planeta, igual a você. Ninguém é igual a ninguém, não adianta dizer que é. Não, alguém que seja igual a alguém, isso não existe.
Por quê? Porque Deus fez de modo peculiar, porque Ele fez de modo especial, porque Ele fez cada ser humano. Enquanto as pessoas não entenderem valores reais, os valores de Deus, vão se sujar, vão dar brecha, vão dar espaço, vão abrir porteiras para Satanás. O ser humano é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Pessoas que não, até de Jesus, pessoas de Jesus que não dão atenção à palavra de Deus, que não abrem o coração para obedecer a palavra. Quantas deixam o seu espírito se irar à toa? Tem gente que só misericórdia. Tem gente que parece uma bomba prestes a explodir. Está sempre irada, sempre com raiva, sempre aborrecida. Tem gente que o espírito parece uma bomba. No mundo tem gente que o espírito é uma lata de lixo. Só tem desejos impuros. Só tem sujeira. Enfim, vai por aí. Ninguém sabe o tipo de vida que este homem levou. A Bíblia não está explicando que ele era um beberrão, que ele era um fanfarrão. Jesus só deu um alerta seríssimo a ele. Está no versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus associou aqui a saúde dele. Jesus foi até ele e lhe deu saúde de imediato. Queres ficar são? Ele ainda deu uma bobeira tremenda, que ele dá uma bobeira aqui, quer ver? Versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Eu já fui direto no versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então, há 38 anos esse homem estava doente. Estava enfermo. Satanás derrubou ele. Não diz que ele era paralítico de nascença. Ele não nasceu paralítico. Ele estava há 38 anos paralítico. Não se sabe se ele tinha 50, se ele tinha 60. Não se sabe. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, bom, ele está num lugar público, está deitado, tem algum problema. Quem normalmente fica deitado em lugar público é morador de rua. Já tem problemas e problemas. Não tem um teto, não tem uma casa. Deus não criou o ser humano para isso. Deus não criou o ser humano para miséria. Deus não criou o ser humano para ficar deitado. Tem a hora do descanso. Então Jesus, sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O que se vê aqui, irmãos? Você vê a prontidão de Jesus em querer esse homem de pé, saudável. Queres ficar são, saudável, sem doença nenhuma. Queres ficar são? Foi Jesus quem foi até ele e perguntou. Você vê que Jesus vai até o homem, deliberadamente, voluntariamente, ou seja, com amor, não querendo o ser humano caído. Marca essa página aqui e vai em Gênesis no capítulo 1, versículo 26 a 28. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a,
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Tá uma paradinha aqui. Talvez você diga, mas as enfermidades atacam o corpo e Deus é espírito. Exatamente. Sim. O ser humano é espírito. O nosso espírito é o que a Bíblia Sagrada chama de coração. É o lugar onde os sentimentos se abrigam. É exatamente aí que está a semelhança com Deus. O ser humano é um espírito, possui uma alma e mora num corpo. O corpo precisa ser cuidado desde o espírito. Um coração saudável. O Senhor Jesus diz lá em Provérbios que o coração alegre serve de bom remédio. Quem já leu essa palavra? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Ora, se o corpo, ele reflete o que está dentro do coração, então qual é a primeira parte a se cuidar? O coração. E por que tanta gente, irmãos, fica com raiva à toa? Irmãos, é demais. Quando a pessoa se converte, ela acorda. Tem pessoas que se aborrecem de graça. Tem gente que por qualquer coisinha sai de uma igreja. Sim, por qualquer coisa. Tudo tem que estar conforme a sua vontade. Assim são em casa. Há pessoas que, se todas as coisas não estiverem segundo a sua vontade, não tem paz de espírito. Se iram, se enraivecem, se fecham. Corações doentes. Almas que se ferem à toa. Coração doente, alma ferida. E o corpo vai ser saudável? Não. Todo mundo só pensa nas coisas que atacam o corpo que vem de fora. Que vem de fora. Ou seja, é o vírus, é a bactéria. Mas ninguém para pensar nas coisas dentro, que de dentro vem para fora. A raiva, a ira, um desejo pecaminoso que suja até a cabeça. Deus fez o ser humano à sua imagem. Em primeiríssimo lugar é espírito. Então é a realidade, a parte mais importante. Se a pessoa tem um coração que tem temor a Deus, ou seja, se ela realmente leva Deus a sério, ela mantém um coração limpo. Ela vigia seus pensamentos. Ela não anda em lugares para fazer coisas que não agradam a Deus, que aborrecem a Deus. A gente costuma dizer que quem tem temor a Deus, literalmente, é a pessoa tranquila. Por quê? Porque está bem com Deus, tem respeito a Deus, respeita a palavra. Mas não se vê isso, irmãos, em muita gente, porque muita gente se converte e se torna religiosa. Já fui ao culto, já entreguei meu dízimo, já tomei minha santa ceia. Vida religiosa, literalmente religiosa. Mas vivem como vive qualquer ser humano. Deus diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o que eu penso quando eu vejo... Quando eu contemplo isso aqui, Deus dizendo isso aí, façamos o homem. E aí embaixo ele diz assim, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. A semelhança de Deus não é a carne, não é o corpo. Aí, você vai lembrar que para fazer o resgate, para tirar o ser humano do pecado, Jesus entrega o seu espírito, alma e o corpo, porque é no corpo que está o sangue.
É no corpo que estão as veias, os vasos sanguíneos, as artérias, tarará. Então, Jesus se entrega no corpo para derramar o sangue e lavar o ser humano. Pergunto eu, qual é o direito que um ser humano que tem consciência plena, que quando aceitou Jesus, se lavou no sangue de Jesus, vai voltar para o pecado? Por que você escuta evangélicos dizendo que vão brincar o carnaval? Carnaval é festa do espírito? É a festa da carne. Então a pessoa quer carne. É a carne que o diabo quer. O diabo quer carne. Porque se ele destruir o corpo, o espírito vai ficar aqui na terra? Vocês já pensaram se alguém servisse, se alguém realmente vivesse sem o corpo? Meu Deus, misericórdia. Isso é doutrina errada, meu irmão. Dizer que morto volta aqui na terra. Morto não volta aqui na terra. Morreu, o espírito foi recolhido. Está no domínio de Deus, está no domínio de Jesus, acabou. Esquece. Pode ser a doutrina mais inteligente e sagaz, meu irmão. O corpo foi destruído. O espírito foi recolhido. Então nós sabemos que o corpo tem que ser muito bem cuidado. O corpo tem que ser muito bem cuidado. Todo cristão tem que aprender isso. Mas se ele não tiver o coração realmente cheio de Deus, no temor a Deus, ele próprio destrói o corpo. Pessoas destroem o corpo no pecado. Foi o que Jesus falou para aquele homem. O que Jesus disse para aquele homem? Disse, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, a vida de pecado. Jesus está associando, irmãos. Ali Jesus associou. Eu não estou dizendo para você que toda doença é consequência de pecado. Porque muitas são consequência de cegueira e ignorância espiritual. Pessoas até chamam as doenças com a própria boca, com gestos. Pessoas chamam até desgraças. Eu quando vejo alguém dizendo que o colega foi assaltado, pega a mão e faz uma arma. As pessoas fazem uma arma assim com a mão. Ainda apontam na cabeça, apontam no corpo. Ah, isso não tem nada demais, porque isso não tem nada demais. Tá bom, segue o que você crê, segue o que você pensa, e eu prefiro seguir a palavra de Deus, tá? Que manda que sejamos espirituais em tudo. Então eu não vou pegar minha mão e fazer dela uma arma. Isso não é espiritual, nunca foi. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então nós temos uma semelhança de Deus. Nós somos a semelhança de Deus. Só que essa semelhança se perdeu com o pecado. O homem perdeu a semelhança da pureza, perdeu a semelhança, literalmente, da santidade, perdeu a semelhança do poder de paralisar a ação do diabo. Tudo isso com o pecado de Adão foi perdido. Aí Jesus vai até aquele homem e me impressiona, porque a primeira coisa que Jesus já chega se oferecendo, queres ficar são? Ou seja, eu venho aqui te fazer uma oferta. Você quer viver? Você quer viver bem? Porque viver ele estava vivendo, vegetando, mas estava em cima de um leito. Estava lá em cima de um leito. Uma pessoa em cima de um leito, muitas precisam de fralda, precisam de cuidadores. Às vezes pessoas são humilhadas. Algumas não conseguem levantar a mão para levar comida à boca, precisam que dê comida na boca. Tem pessoas que quando caem num estado de paralisia, numa enfermidade que destrói o corpo, a pessoa fica pior do que bebê. Porque o bebê vai crescer e vai se tornar independente. Mas aquela pessoa, não, muitas atrofiam cada vez mais. O cuidado do corpo. O cuidado do corpo depende principalmente do espírito mesmo. Do que está dentro do coração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir,
e IGD Irajá. Deus diz: façamos homens segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o que eu penso quando eu contemplo isso aqui? Deus dizendo isso aí, façamos o homem. E aí embaixo ele diz assim, 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A semelhança de Deus não é a carne, não é o corpo. Aí, você vai lembrar que para fazer o resgate, para tirar o ser humano do pecado, Jesus entrega o seu espírito, alma e o corpo, porque é no corpo que está o sangue. É no corpo que estão as veias, os vasos sanguíneos, as artérias, tarará. Então, Jesus se entrega no corpo para derramar o sangue e lavar o ser humano. Pergunto eu, qual é o direito que um ser humano que tem consciência plena, que quando aceitou Jesus se lavou no sangue de Jesus, vai voltar para o pecado? Por que você escuta evangélicos dizendo que vão brincar o carnaval? Carnaval é festa do espírito? É a festa da carne. Então a pessoa quer carne. É a carne que o diabo quer. O diabo quer carne. Porque se ele destruir o corpo, o espírito vai ficar aqui na terra? Vocês já pensaram se alguém se alguém realmente vivesse sem o corpo? Meu Deus, misericórdia. Isso é doutrina errada, meu irmão. Dizer que morto volta aqui na terra. Morto não volta aqui na terra. Morreu, o espírito foi recolhido. Está no domínio de Deus, está no domínio de Jesus, acabou. Esquece. Pode ser a doutrina mais inteligente e sagaz, meu irmão. O corpo foi destruído, o espírito foi recolhido. Então nós sabemos que o corpo tem que ser muito bem cuidado. O corpo tem que ser muito bem cuidado. Todo cristão tem que aprender isso. Mas se ele não tiver o coração realmente cheio de Deus, no temor a Deus, ele próprio destrói o corpo. Pessoas destroem o corpo no pecado. Foi o que Jesus falou para aquele homem. O que Jesus disse para aquele homem? Disse: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, a vida de pecado. Jesus está associando, irmãos. Ali Jesus associou. Eu não estou dizendo para você que toda doença é consequência de pecado, porque muitas são consequência de cegueira e ignorância espiritual. Pessoas até chamam as doenças com a própria boca, com gestos. Pessoas chamam até desgraças. Eu quando vejo alguém dizendo que o colega foi assaltado, pega a mão e faz uma arma. As pessoas fazem uma arma assim com a mão. Ainda apontam na cabeça, apontam no corpo. Ah, isso não tem nada demais, porque isso não tem nada demais. Tá bom, segue o que você crê, segue o que você pensa, e eu prefiro seguir a palavra de Deus, tá? Que manda que sejamos espirituais em tudo. Então eu não vou pegar minha mão e fazer dela uma arma. Isso não é espiritual, nunca foi. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então nós temos uma semelhança de Deus. Nós somos a semelhança de Deus. Só que essa semelhança se perdeu com o pecado. O homem perdeu a semelhança da pureza, perdeu a semelhança, literalmente, da santidade, perdeu a semelhança do poder de paralisar a ação do diabo. Tudo isso com o pecado de Adão foi perdido. Aí Jesus vai até aquele homem e me impressiona, porque a primeira coisa que Jesus já chega se oferecendo querificação, ou seja, eu venho aqui te fazer uma oferta. Você quer viver? Você quer viver bem? Porque viver ele estava vivendo. Vegetando, mas estava em cima de um leito. Estava lá em cima de um leito. Uma pessoa em cima de um leito, muitas precisam de fralda, precisam de cuidadores.
Às vezes pessoas são humilhadas. Algumas não conseguem levantar a mão para levar comida à boca. Precisam que dê comida na boca. Tem pessoas que quando caem num estado de paralisia, numa enfermidade que destrói o corpo, a pessoa fica pior do que bebê. Porque o bebê vai crescer e vai se tornar independente. Mas aquela pessoa, muitas atrofiam cada vez mais. O cuidado do corpo. O cuidado do corpo depende principalmente do espírito mesmo. Do que está dentro do coração. Do que está dentro da pessoa. Ah, pastor, não é bem assim. Vai em Marcos capítulo 7. Aqui tem uma explicação, irmãos, que é fantástica em extremo. É fantástica. É lamentável que muita gente não dá atenção. Então espero que nós aqui, bem atentos a essa palavra. Marcos capítulo 7, versículo de número 18. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, não o pode contaminar? Olha só. Olha a pergunta. Tá, vamos lá. Na verdade eu tenho que ler o 18 e o 19 para ter o contexto. Então vamos de novo. E ele disse-lhes, aqui falando de Jesus, e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Olha só. Tem gente que se arrebenta pela boca, irmãos. Uma pessoa lúcida, uma pessoa com um QI normal, ou seja, que raciocina, que pensa. Porque quando a pessoa não pensa, quando é abobada, precisa de alguém que cuide. Mas sendo uma pessoa lúcida, ela não vai comer uma tonelada de sal, ela não vai se empanturrar de gordura, ela não vai sair comendo porcaria suja de rua. Se é uma pessoa lúcida, não. Agora, irmãos, a pessoa comeu lá alguma coisa que não caiu lá muito bem. Ai, meu Deus. Ai, meu estômago. Acho que eu vou passar mal. Acho que eu vou. No dia seguinte já está passando mal. O fígado já está inchado. O baço já foi atingido. Já está todo fora de forma. Já está enjoado. Já está com bolo na garganta, já está com não sei o quê. Por quê? Pai, eu comi fora, não sei quem fez aquela comida, mas eu abençoei minha comida. Em nome de Jesus. E aí? Jesus disse, entrou, vai ser jogado fora. Ele falou isso? Lê de novo, 18 e 19. Pastor, a senhora é insistente. Irmãos, às vezes, comigo no estudo, a gente lê 5 vezes o mesmo versículo. Quem enjoa, então não consegue ficar aqui dentro. 18. E ele disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras. Você sabia que muitas vezes as palavras que nós falamos erradas, elas estão saindo, mas na verdade elas estão entrando? Que isso, pastor? Presta atenção. Ai, acho que eu vou passar mal. Eu não estou chamando o mal para entrar aqui? Ou eu não estou dizendo que o mal já está dentro de mim? Eu acabei de dizer sim ou não? Então ele já está dentro.
Pronto. Eu plantei, eu vou colher. Jesus disse para aquele homem: vai, não peques mais. Mas a pessoa peca só no pensamento, peca com a língua, chama o mal, planta na sua vida. Mas pastor, eu não estou entendendo. Irmão, se as pessoas levassem a sério o que Jesus fala, se levassem verdadeiramente a sério, tudo seria resolvido. Haveria algum problema que Jesus não possa resolver? Haveria alguma enfermidade que Jesus não possa curar? Agora, uma coisa é ser curado ao encontrar Jesus. Outra coisa é deixar a palavra de Jesus de lado e continuar com seus conceitos ou com os conceitos do mundo e continuar errando. Pecado é errar o alvo, irmãos. Falar besteira é pecado. Pensar o mal é pecado. Desejar o mal é pecado. Então nós temos de ver onde é que estamos errando. Pastora, não é bem assim, pastora. Eu concordo, irmãos, com o que muita gente boa fala, porque Deus não criou os industrializados. Mas eu também entendo que conforme o momento e a necessidade, você tem que comer alguma coisa que não foi você que fez. Você está na rua, você tem que se alimentar. E Jesus diz que tudo que você abençoa e dá graças, fica puro. Se eu for mostrar na Bíblia tudo que eu falo durante uma pregação, a gente ia ficar manuseando demais e ia acabar na letra. Então vamos sair disso. Nós fomos lá no homem paralítico do tanque de Betesda. O encontro dele com Jesus não foi o encontro dele, foi Jesus com ele. Jesus vai até as pessoas no evangelismo. Ei, vem, Jesus te salva, Ele te liberta, Ele pode te curar. Vai depender de você, vamos lá, vamos lá. Começa por aí, que muita gente rejeita. E depois muita gente continua no eu, se aborrece à toa, larga Jesus. Muitos deixam Jesus porque não se adaptaram à igreja nenhuma. São os perfeitíssimos. Esses são, né? São os, não sei o que estão fazendo aqui na terra, de tão perfeitos que são. Se você disser que não tem defeito em nós, meu irmão, você não conseguiu enxergar direito. Todo ser humano é falho. Todo ser humano é falho. Mas Deus quis assim, Ele quis agregar o corpo. E Jesus vem para salvar o corpo. A cabeça é Ele. Ele é quem pensa. Então, a partir do momento que quem pensa na minha vida é Ele, eu tenho que seguir tudo que Ele me fala. Então Ele diz, olha aqui, o que entra no corpo não é o problema. Porque o que entra no seu corpo, em termos de alimento, de comida, se não é bom, vai ser jogado fora. É isso que está dizendo aqui? Pronto. Mas o diabo bandidão que já vem e diz assim, foi aquilo que eu comi. Ele não vai dizer para você, foi aquilo que você comeu. Ele sabe que você já sabe discernir pensamentos. Foi aquilo que eu comi. Então já começa. Porque agora eu já estou condicionada que aquilo que eu comi vai me fazer mal. Então eu estou literalmente deixando o corpo vulnerável. Aí ele vem e diz aqui no versículo 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Olha aí, irmãos, quantas pessoas cobiçam pessoas, irmãos, com os olhos e o coração deseja. Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, o homem é casado, ele olha para outra mulher com desejo de possuí-la, ele já adulterou? Quem já leu isso na Bíblia? Então, meu irmão, como é que não vai ter problema? Se o Espírito de Deus se afasta, é o problema do homem. Como é que não vai ter problema? Como é que não vai ser atacado pelo mal? Tá, estou citando um caso, mas... Meu Deus. Sinceramente, irmãos, um dos maiores problemas que eu vejo nos cristãos, é a forma de falar.
São as palavras, irmãos. A forma de falar. Tem gente que se converte, entra ano, sai ano e não acorda. A minha doença, o meu problema, e meu isso, meu aquilo. Nunca dizem o meu Jesus, a minha bênção, a palavra do meu Deus. Mas pro mal é sempre o meu. Ou então é o ai. Ai, meu Deus, tenho medo disso. Ai, meu Deus, tenho medo daquilo. A boca, meu irmão, a boca. Satanás se aproveita de tudo. Por que as pessoas não despertam? Encontrou Jesus, vão despertar. Está aqui, 66 livros. Nossa vida está aqui. Estude. Busque uma formação. Vai servir para cá. Mas no mundo espiritual não vale nada. Nada. O Espírito Santo diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida. O problema não é a comida. O problema é o medo. O problema não é a comida, são os pensamentos. O problema não é a comida, são as palavras. Esse é o problema. É claro que eu disse antes. Você não vai comer 1 tonelada de sal. Você não vai beber 1 litro de gordura. Está aqui, meu irmão. Para mim, é uma das partes mais ricas da palavra de Deus, porque é Jesus quem está falando. Jesus dizendo, nada que entre pode fazer mal. O problema é o que sai. E sabe por que Jesus está falando isso? Tem gente que se converte, irmãos, mas não conhece Jesus. Mas no tempo de Jesus não tinha conhecimento sobre bactérias. Não, Jesus que criou tudo não sabe disso. Jesus, o Criador, não sabe. Ele que vê o invisível também não sabe. Olha só, versículo 21. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Até a loucura, os distúrbios mentais. Distúrbios mentais. O sujeito vai para frente de um computador, abre um celular, entra num site de pornografia, de sujeira da pior espécie, enche o cérebro do cenário, degusta no espírito e o corpo fica abrasado. E depois não quer que o mal entre. Aí entra um demônio, vai mexer onde? Na cabeça. Por quê? Porque tudo começou com o cérebro. O cenário nos pensamentos. Meu irmão, não é uma brincadeira. O ser humano não é uma brincadeira. E aí Jesus, quando vem, ele toma um corpo humano. Para quê? Para nos resgatar da maldição. Aí ele vem no espírito, ele é espírito, ele tem a alma e ele vem num corpo. E ele pega o seu corpo e entrega à morte para nos resgatar. Só que agora ele diz, agora o seu corpo é meu. Não vai ter outro morador. Seu corpo não vai ter um outro espírito. Seu corpo agora é santo. O cristão tem de ver, irmãos, onde está sujeira ou a sujeirinha. Às vezes a sujeirinha que ele gosta são as palavrinhas torpes que ele fala o tempo todo. Fala besteira. Fala bobagem. Fala enganos. São aquelas piadinhas bobas. São aquelas coisinhas
que parecem pequenininhas, que são sujeirinhas. Tem que ver o que está dentro. O que está dentro? O que te atrai? O que você acessa no seu celular? O que você acessa no seu computador? O que está na sua mente, no seu cérebro? O sujeito vivia na prostituição, casou. Pensa na tua mulher, meu irmão. Pensa na tua mulher. Magra, gorda, alta ou baixa, ela é tua. Com a tua mulher você não peca. Diga graças a Deus. É solteiro, meu irmão? Mergulha na palavra. Se santifica, meu irmão. Pensa nas coisas de Deus. Que isso? A Bíblia diz. Você quer trabalhar seu cérebro? Vai lá em Colossenses 3:1, vai. Quem lê comigo? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Alguns anos atrás, num bairro aqui no Rio de Janeiro, eu vi uma cena. Olha a cena. Aí está o carro estacionado na beira da estrada. E o vidro traseiro tinha um dizer. Estava lá assim, olha só, um adesivo. A serviço de Jesus. Eu parei assim, pensei comigo. Falei, será que esse carro realmente está a serviço de Jesus? É fácil pegar um adesivo desse e colar no carro. A serviço de Jesus. Esse carro está a serviço de Jesus. Ele está a serviço de uma igreja. Ele faz uma visita. Vai visitar uma pessoa no hospital. O pastor está com uma tonelada de coisas que ele comprou para a igreja. Alguém passa de carro, finge que não vê. Está com pressa. A serviço de Jesus. O vidro traseiro, a serviço de Jesus. Eu estou atravessando a rua, não sei quem está ao volante, mas tinha um motorista parado. O carro está na estrada, o motorista está no carro. Deus é tremendo. Passa uma morena na frente do carro e atravessa a rua. Pessoal, nesse exato momento eu andei um pouco mais à frente e vi o motorista. Meu irmão, o olho saiu da cara dele e foi lá para o corpo da mulher. Ele não olhou para o céu, não. Ele olhou para a parte baixa, para o quadril. Que não era o quadril. Caramba, eu falei a serviço de Jesus. Viu? Pois é, irmãos. Então Jesus falou para aquele homem, ó, vai, não peca mais não. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então Jesus falou para aquele homem, ó, vai, não peca mais não. Que isso? Volta lá, João 5. Aqui, no versículo 14, com todas as letras. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa, para não te acontecer alguma coisa pior. Pastor, então toda doença vem de pecado? Não, irmãos. O que uma criança fez para ficar doente?
Não tem o caso do cego? E os fariseus não perguntaram: o que ele fez para ter nascido cego? Porventura, será que ele pecou lá no ventre da mãe? Ele pecou lá? Claro que não. Claro que não. O problema foi o pecado de Adão, irmãos. Só que no caso deste homem, neste caso especificamente, Jesus está deixando bem claro: olha, de agora em diante, peca mais não. Ou seja, você já teve um encontro com a verdade, você já teve um encontro com a luz, você teve um encontro com a saúde, acabou de receber saúde. Pessoa que tem um encontro com Jesus, irmãos, ela tem o marco na história da sua vida. Ponto final. Que? Ponto final. Ou seja, até aqui eu vivia como eu queria. Ou como a vida me levou, ou como a vida me empurrou. Mas agora eu encontrei Jesus. E agora? Então agora Ele é o meu pastor. Ele é quem vai me guiar. O pastor é quem guia. Sabe como é que o pastor guia? Com a palavra. Pastores como nós, temos que dar a palavra para a pessoa. O que eu faço da minha vida? O que você faz? Serve a Deus, se converte. Sirva a Cristo. Como? Na palavra. Ah, não sei o que eu faço, não sei se vou para aqui, se vou para lá. Ora a Deus, o Espírito de Deus te dá a direção. Mas preste atenção que a palavra vai falar contigo. A palavra vai falar contigo. Às vezes a pessoa está prontinha para fazer uma besteira na vida. Quer ver? Assim, vou morar lá. Não. Vou lá para o Amazonas. Quero morar lá. Você orou a Deus? Não. Então vai orar. Sabe se esse é o plano de Deus para a tua vida? Vai orar. Porque Deus vai falar o teu coração. Vai esfriar teu coração. Ou vai aquecer teu coração. Numa mensagem, numa palavra, Ele vai falar contigo. E vai sem orar. Vai sem ouvir a Deus. Vai quebrar a cara. Tem gente que vive quebrando a cara, como se diz no populejo. Vive se arrebentando. Por quê? Porque se converteu, mas não entrega o senhorio a Jesus. Não dá atenção à palavra. Irmãos, e às vezes são correções que são coisas pequenas, mas que na vida causam grandes estragos. Tudo que é grande começou pequeno. Você um dia foi um embrião, eu fui um embrião. Um dia você foi um embrião que ninguém enxergava. Uma montanha, se você esfregar, vai soltar grãos de areia, de terrinha na tua mão, poeirinha. Uma montanha foi feita de poeirinha. Você tem que parar e pensar. Pois assim são as pequenas aberturinhas que se dão para o diabo. Ele vai forçar a barra. Ele vai forçar. Pessoa que vive falando besteira, pessoa que usa a boca como quer. A boca é minha, eu falo o que eu quero. Para, meu irmão. Você agora tem o Espírito de Deus. Ele é que mora em você. O que não agrada a Ele, fecha a boca. Davi disse: o que eu pensei, minha boca não transgredirá. Como disse no início, irmãos, tem gente que se ira à toa. Há pessoas que se ficarem, se você contrariar, você não aguenta ficar perto dela. Porque de tanta asneira que fala, de tanta besteira que sai daquela boca, e depois não quer que o diabo atue, para, meu irmão. O ser humano tem que ser limpo. Ele tem que ser limpo. Ele pode estar no meio do lodo. Ele pode estar no meio do lodo, trabalhando num lugar onde só tem sujeira, onde as pessoas são podres de tanta sujeira. Mas ele tem Jesus dentro do coração. Ele tem uma alma limpa. Ele tem pensamentos limpos. Nada de sujeira sai daquela boca. Sabe por quê? Porque não tem sujeira. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se você tem uma jarra de suco na sua casa, você só vai tirar daquela jarra o suco que ela tem. Eu duvido que você deixe na sua casa uma lata de lixo com o lixo sendo jogado durante um mês inteiro. Só se beber o juízo e não tiver cabeça para pensar, se for doido. Não, só se for doido, bobo, abobado, sem juízo. Porque uma pessoa lúcida, racional, com um QI mínimo, vai querer estar no meio da limpeza. Quem não gosta de uma caminha cheirosinha? Oh, glória!
Ô, glória, de preferência com cheirinho de amaciante. Delícia. Não bota assim um cheirinho no quarto? Delícia. Eu gosto. Eu boto cheirinho. Cheirinho no banheiro. Senta no banheiro perfumado. É outra história, né? Olha só. Não é? Sim ou não? Oh, você vê que o que não presta sai, não é? Teve uma época, irmãos. Não, eu não aguentei com aquilo. Até gente sábia ou parecendo sábia. Você chegou Você lembra? Não tem muitos anos não. Deve ter uns 10 anos, talvez mais. Não, tem mais. Deve ter uns 15 anos. Vocês lembram quando fizeram aí uma pesquisa científica com a urina e disseram que beber urina fazia bem e dava saúde? Quem lembra disso, por favor? Pega aí, câmera, por favor. Quem lembra que a ciência andou dizendo que beber xixi, urina, nojento? Vocês acreditam que eu ouvi pessoas dentro da igreja falar que estavam experimentando? Teve um dia que eu não aguentei, gente. Não, eu não aguentei. Pastora, olha o que eu fiz. Gente, saiu. Sinto muito, mas saiu. E sinceramente, teve um dia que eu falei para uma pessoa, eu falei, hoje você bebe xixi, amanhã você come as fezes. Porque se a ciência disser que faz bem, você vai comer. Porque você para. Claro que não aguentou. Não ficou? Não fica. A pessoa que usa a cabeça para pensar o que quer, o que tem vontade, não aguenta ouvir Jesus não. Muito tempo não. Eu falei, hoje você bebe a sua urina, amanhã você vai comer suas fezes. Vai parar, sabe aonde? Num sanatório. Vocês estão, irmãos, quando existia a colônia Juliano Moreira, aqui no Rio de Janeiro, eu fiz algumas visitas lá, eu fiz alguns trabalhos lá. Eu passei por um setor que uma das enfermeiras disse para mim, por gentileza, quando a senhora passar sair da enfermaria, nós vamos para uma área aberta, a senhora não olha para a direita, porque o cenário não vai ser bom. Eu, como pastor, não é coisas que eu vejo que vão me focar. Eu disse, por quê? Ela disse, porque temos um que come as próprias fezes. Pasmem, um advogado. Disse, ele surtou, saiu socando todo mundo, ou seja, manifestou o demônio, e depois saiu comendo papel, e defecou e foi comer as fezes. Por isso, mas pastor, irmãos, não adianta querer expulsar pela força, sabe por quê? Porque o mal é o que sai do homem. Jesus deixou isso bem claro. Se o problema é o que está dentro. O problema é o que está dentro. Você leu em Marcos 7, a loucura. Peraí, para um espírito maligno, botar a cabeça de uma pessoa em parafuso, tendo ela sido uma pessoa sã, 100% lúcida. Caramba, irmão, vai me perdoar, mas é minha área, poxa. Você senta 5 anos num banco de universidade, fazer um curso de direito. E está num sanatório porque comeu as fezes? Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Foi um demônio muito sujo que entrou naquele corpo. Um não, claro que vários. Mas um demônio muito sujo para fazer a pessoa comer as fezes. E quem bebeu a urina? Deus não sabia o que estava fazendo quando fez os rins filtrarem o sangue, que se transforma, aquelas impurezas, né, vão sair exatamente na urina. Jesus não sabia o que estava fazendo. Jesus não sabia o que estava fazendo quando criou o ser humano para jogar fora o que é lixo, o que não presta. Pelo amor de Deus, meu irmão.
fezes, urina. Para, meu irmão. Porque quem é lúcido não vive comendo porcaria. Você sabe que tem que cuidar do templo do Espírito Santo. O problema é um demônio que entra, joga num acidente. O problema é um demônio que empurra para uma desgraça. O problema é o demônio que entrou. Impossível uma pessoa, irmãos, acessar pornografia, colocar os olhos físicos na pornografia, ter o corpo abrasado e não ter demônio. Impossível. Impossível. Afundou, caiu. O caminho santo, ele é alto. O caminho do imundo é baixo. Tem cristão que desce, meu irmão. Desce. Está sentadinho no banco de igreja. Está sentadinho numa poltrona confortável de igreja com uma Bíblia na mão. Mas o que acontece entre quatro paredes? O que acontece dentro do corpo? O tipo de pensamento que tem? Meu irmão, não é uma brincadeira. O corpo humano, ele guarda muitas coisas. Você vê que você põe alimentos para ele, coisas físicas que vão trabalhar lá dentro. Você já botou alguma coisa de fora para dentro de você. Uma cena pornográfica que fique na memória, ela passou por onde? Pelos olhos. Ela passou pelos olhos. A Bíblia manda santificar tudo e diz que Deus é quem santifica. Ou seja, na palavra e na oração. Na palavra e na oração. A pessoa se converteu, ela agiu de modo sujo antes de se converter. Isso é normal. Isso é normal. Eu já tive crianças se masturbando. Na escola bíblica tivemos 3 casos. Uma menina de 4 anos de idade. Agora, em que meio essa criança vivia? Uma criança de 7. Foi trabalho, pessoal. Foi trabalho. Tivemos uma de 7 que eu cheguei a chamar a mãe para dizer, ó, isso é caso de polícia. Isso é caso de justiça. Por quê? Porque o amante dela molestava a menina. E eu disse, ou você toma uma providência, ou eu vou tomar. Sumiu da igreja. Sumiu. Não chegou a ser membro. Sumiu da igreja. Meu irmão, a sujeira que vai por aí não é uma brincadeira. Quando se escuta falar que um pai se deitava com uma filha, a sujeira que vai por aí é podre demais. Agora, muita gente se converte, meu irmão, e tem outras sujeiras e não bota para fora. Desde coisas simples, você tem direito de se irar. O Espírito Santo diz lá em Eclesiastes, irai-vos e não pequeis. Você tem o direito de se exaltar, sabe por quê? Porque você não é de ferro nem de plástico. Mas você sabe que você não tem direito de guardar a raiva de um dia para o outro? Porque se você guardar a raiva de um dia para o outro, o teu coração já está o quê? Sujo. Sujo. Fala para quem está do teu lado, não se suje, meu irmão. Não se suje, minha irmã. Não se suje. Não se suje. De onde surge a pedofilia? Por que pessoas maduras põem olhos malignos em crianças? Porque a casa é o corpo e o corpo está cheio de podridão. Quando a pessoa se converte, ela se limpa. Se limpa. E a coisa é tão profunda, irmãos, que Jesus, ele lava no seu sangue. A pessoa que aceita Jesus de coração, ela é lavada pelo sangue de Jesus.
Então agora ela não tem mais direito de pecar. Ela não tem direito de se sujar. Vocês podem imaginar uma pessoa que é dona de um prostíbulo, em que as moças que estão no prostíbulo vendem o corpo e dão uma parte para essa pessoa? Pois eu tive um caso de um homem desses que se converteu. E nasceu de novo e chorava aos prantos para dizer: ai, se eu conhecesse Jesus há mais tempo. Quanta loucura eu fiz, quanta imundice, quanta sujeira. Pois é. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Você vê que começa dentro do coração. Você leu em Colossenses 3:1, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Vamos voltar lá rapidamente. Muito boa essa palavra. Vamos lá, meu irmão. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses, nós acabamos de ler ainda há pouco. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima, sim, do céu. Coisas santas, coisas limpas, coisas lícitas, o Espírito de Deus. Vamos lá, meu irmão. Agora a pessoa se diz que se converteu e continua gostando de sujeira. Ah, por favor, meu irmão. Por favor. Então não é uma brincadeira, não é por acaso que os demônios, eles conseguem tanto espaço nas pessoas. Conseguem, irmão, e alguns enganam. Você já pensou, você escutar assim, ó: é, pastora, tô tão diferente, tô até me estranhando. Caramba, tô tão diferente, sabe? Não consigo nem mais pensar no carnaval. Por que queria pensar? Queria pensar? Falei, não, porque quando ia chegando fim de ano, tava todo mundo aceso. Falei, caramba, aceso? Apagado, meu irmão. Aceso você tá com Jesus. Você tá na luz. Falei, meu Deus, tem misericórdia. A moça falou: pastora, eu me converti mesmo. Meu chefe falou tanta besteira, segurei minha boca, não falei uma palavra. E eu falei, meu Deus, que saía dessa boca antes, hein? Caramba! Se já ressuscitastes, olha só, pessoal, aceitar a Jesus mata o pecador. Não, ele não morre, morre. Tanto que ele desce as águas do batismo para fazer o quê? Um sepultamento. Romanos 6, rapidamente. Romanos capítulo 6, versículo 4. Quem lê comigo? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também. Novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. Está falando da vida aqui na terra. Novidade, novidade. Fulano, você agora só vive na igreja? Novidade, agora tudo é novo. Antes eu ia para o bar, agora eu vou para a casa de Deus. Ô fulano, você agora, não vejo mais, você não brinca com a gente? Vamos lá naquele, vamos no joguinho lá, aquele joguinho. Vamos, não, meu amigo, não acesso mais isso não. Quê? Não, limpei meu celular, limpei meu computador. E aí, será que é isso?
Será que é isso? Pois é, irmãos. Enquanto o cristão estiver envolvido com o mundo, você pode ter certeza, a sujeira está dentro. Então Jesus explicou claramente. Jesus disse, olha, o problema não é o que entra, o problema é o que sai dele. Agora é preciso entender, sai aquilo que está dentro. E uma pornografia entra pelos olhos. O ódio entra porque o coração ainda não nasceu de novo. Ainda não está 100% limpo. Tem gente que só vê defeito nos outros, mas não vê em si. Então nós temos que reciclar tudo, temos que ver o que está dentro. De vez em quando é necessário, irmãos, uma consagração para que o Espírito Santo ajude, para que se tire todo o resquício de sujeira que esteja dentro. Desde as coisas mais podres, aquelas que são sutis. Tem gente que quando fica com raiva de alguém, irmãos, nunca mais é a mesma pessoa com aquele alguém em termos de falar, de olhar. Tem gente que quando deixa de falar com alguém, nunca mais fala. A pessoa está suja, mas não enxerga. Por que tem gente... Não, e depois é impressionante que essas pessoas dizem assim, eu sou humilde. Não, comigo é tudo com Jesus. Eu sou humilde. É humilde, por que não vai se acertar com o irmão? Por que não vai se acertar com a irmã? Por que não fala? Sabe por quê? Porque o orgulho não deixa. Tem gente que se acha superior aos outros. Meu irmão, vamos despertar. Jesus falou com aquele homem, olha, vai e não peques mais. Para quê? Para que não te aconteça coisa pior. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. O seu corpo responde ao que está dentro do seu coração. Sim. Quando você está alegre, você age de uma forma. Quando você está triste, você age de outra. Quando você está alegre, teu corpo reage de uma forma. Quando você está triste, seu corpo reage de outra. O seu corpo responde ao que está dentro de você. Pastora, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17. Versículo de número 22. Grandes bênçãos estão nesta palavra. Em nome de Jesus. Versículo 22. Todos encontraram? Então leiam comigo. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido... Terça-feira eu realizei um culto lá na nossa igreja de Caxias, na 25 de agosto, bairro 25 de agosto. E dentre os milagres bonitos que Jesus operou, houve um que me chamou muita atenção para isso aqui. Eu não preguei sobre isso aqui. Eu preguei lá sobre o temor a Deus. Quando Deus disse em Isaías que Ele olha para aquele que tem um coração quebrantado e que treme diante da palavra dele. Ou seja, que respeita a sua palavra completamente. Então esse ele dá uma atenção especial. Uma senhora, uma jovem mulher, teve um câncer tenebroso. A coisa atingiu os intestinos, atingiu o reto, o canal do reto. Foi sério. Bem, ela veio de servir a espíritos. E aí, pessoal, ela já estava fazendo tratamento seríssimo há um longo tempo. E foi assim que ela chegou, querendo viver. Querendo viver. E o que me chamou a atenção, a coisa era muito grave.
gravíssimo. Os médicos não davam esperança para ela, mas cumprindo o protocolo, fazendo o tratamento. E quando ela ouviu, começou a ouvir a palavra de Deus, o entendimento, o Calvário. Ela disse que quando ela entendeu que Jesus lá na cruz, no Calvário, Ele recebeu as nossas enfermidades, ela disse, espera aí. Então eu vou viver, eu não vou morrer. Eu não vou morrer agora, não é o meu tempo. Eu tenho planos, eu tenho sonhos. E ela disse dentro de mim, olha bem, atenção. Eu falei 2 frases aqui, que eu escrevi por causa dessa senhora. E eu escrevi assim, o seu corpo responde ao que está dentro do seu coração. O seu corpo responde ao que está dentro de você. Pastora, quem é de Jesus? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Só que há pessoas que se entregam. E ela não se entregou. Mesmo com aquelas péssimas notícias, com todos os sintomas e com o corpo sendo destruído, ela disse, quando eu entendi o Calvário, eu coloquei dentro de mim, vou viver, eu vou viver, Jesus veio para me dar vida e eu não vou morrer agora. Pastora, continuei o tratamento? Ela disse, ainda esta semana eu tenho que me apresentar ao médico. Ele ainda não me deu alta. Ela disse, mas aconteceu comigo uma coisa. Eu voltei às minhas atividades. Eu assumi que eu vou viver. Eu vou pedir para você agora ler de novo esse versículo que você acabou de ler. Provérbios capítulo 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido. Muita gente deixa a tristeza tomar conta do coração, até raízes de amargura. E no momento eu não estou falando de pessoas que vêm de um histórico de amarguras ou de raízes de sofrimentos passados, mas estou falando de pessoas que prendem o coração naquilo que está acontecendo naquele momento, e Satanás se aproveita disso e atormenta. Ela disse, pastora, para a senhora ter uma ideia, eu me deitava para tentar dormir e eu me via, ela disse, dentro de mim vinha um cenário, uma imagem, e eu me via dentro do caixão. Ela disse, eu não conseguia me ver de outra forma, até eu entender, eu encontrar, ela disse, até eu encontrar esta palavra, ou seja, a palavra aberta, o que Jesus fez. E ela disse, eu coloquei dentro de mim, ela disse, batendo no peito, eu coloquei dentro de mim, eu vou viver e não vou morrer agora. Jesus veio para me dar vida. E ela disse, aceitei a Jesus, me batizei, sou de Jesus. Então agora eu vou desfrutar. Isso ela falou num determinado momento com o nosso pessoal. E no culto ela disse, eu coloquei dentro de mim, não chegou a minha hora. Satanás quer acabar com a minha vida, mas eu sou de Jesus. Eu agora sou de Jesus. E Ele é que vai me dar vida. Ele é que me dá vida. E com fome da palavra, então ela vai à igreja constantemente, ela vai quase todo dia, ela está lá alimentando a sua fé, alimentando o seu espírito. Por quê? Porque os pensamentos dela a atormentavam. Ela vivia um tormento. Então vamos lá. No culto da manhã, no primeiro culto, eu falei sobre aquele paralítico do tanque de Betesda. O que nos chamou a atenção hoje, naquela passagem bíblica, foi que depois que Jesus o curou, e primeiramente, veja bem, ele não procurou Jesus para ser curado, ele estava esperando o movimento das águas do tanque. Foi o próprio Senhor Jesus quem foi até ele. Você vê que coisa interessante, as pessoas não se ligam nisso, mas quando uma pessoa é evangelizada, Jesus está indo a ela para que ela não vá para o inferno. Não é essa a realidade? Quem é capaz de dizer sim? Muito bem, essa é a realidade.
E você vê que Jesus nos manda evangelizar, porque Ele não quer ninguém no inferno. Ele não criou o inferno para o ser humano. No caso daquele paralítico, ele já estava há 38 anos em cima de uma cama. Era paralítico. Ninguém foi até ele falar de Jesus, o próprio Jesus foi até ele. Jesus estava aqui na terra no corpo de carne. Jesus vai até ele. Muitos doentes estavam ali à volta daquele tanque, esperando o movimento das águas. Diz a Bíblia que o primeiro que se jogasse lá dentro, ou que fosse jogado, ficava curado. E ele disse que nunca chegava a vez dele. E então Jesus vai até ele e faz uma única pergunta simples e objetiva: queres ficar são? Você conhece a passagem bíblica? Vamos lá de novo. Em João 5, versículo 5. Vamos lá, versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Pronto. Olha aqui que objetividade Jesus usou, chegou diante dele. Primeiro, Jesus foi até ele. Então você já tem uma visão clara de que Jesus não quer ninguém enfermo. Ele vai até o doente. E a pergunta dele: queres ficar são? Pastora, mas isso é pergunta? Como Jesus pergunta uma pessoa se ela quer ficar curada? Irmãos, então vou te contar uma. Certa vez uma mulher veio às nossas reuniões e me procurou no final do culto. E aí, pastora, a senhora fez a oração no culto? Eu gostei muito do seu culto, sua oração é muito boa, mas da oração antes da família, a oração que a senhora fez pela cura, eu não participei não. Eu falei: por que a senhora não participou? Eu tenho uma doença, ela disse, eu tenho uma doença no coração, mas acontece que eu estou batalhando para me aposentar, e se eu ficar curada eu não posso me aposentar. Eu disse: eu não acredito no que eu estou ouvindo. Falei: senhora, a senhora tem noção de que um espírito de enfermidade pode chamar um espírito de morte, a senhora pode perder a vida a qualquer instante? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Vai ser criança. Não, mas eu não quero ser curada agora. Eu quero primeiro me aposentar. Ah, depois, Jesus, não quero cura agora. Só vai ficar meu serviço. A hora que eu disser, o senhor me cura, tá bom? Gente, se não fosse comigo, eu não acreditaria. Se alguém me contasse isso, eu ia dizer: você está brincando. Mas foi comigo. Não quero ser curada agora, porque se eu ficar curada, eu não vou poder me aposentar. Eu falei: nunca ouvi uma loucura dessa. Mas enfim, aí você vê por que Jesus pergunta: queres ficar são? Ou seja, você quer continuar vivendo da misericórdia dos outros? Não tem gente pela rua que está em pleno vigor de trabalho, mas prefere pedir esmola? Sim ou não? Ah, oferece um trabalho, vai. Sim ou não? Irmão, o que está dentro do coração? Claro que Jesus sabia. Ele ainda dá uma bobeira, que ele começa: Senhor, não tem ninguém para me jogar na água. Você começa com as lamúrias dele lá. Jesus vai e diz: levanta, toma tua cama e anda. Que isso? Assuma. Irmãos, quando uma pessoa aceita Jesus, ela não recebe o que ela não crê, ou o que ela não quiser. Que isso? Muda o que está dentro e o corpo vai responder. Muda o que está dentro e o corpo vai responder. Então, primeiro ponto onde o diabo se apega, vai lá no penúltimo versículo e você vai entender. 14. Depois encontrou Jesus no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Pastora, é a Bíblia que está dizendo, é Jesus quem está dizendo. Jesus curou aquele homem possivelmente na parte da manhã. Quando foi à noite, Jesus foi ao templo. Ele foi ao templo. Chegando lá, ele viu o homem, está completamente curado. Jesus foi até ele, olha só, e deu essa advertência a ele, deu esse alerta: olha, você já está curado. Ou seja, você não me conhecia, você não tinha tido um encontro comigo, agora você está curado. Agora você me conhece. Agora o céu chegou a você. O céu chegou até você. Então agora, olha só, vai viver a tua vida. Ó,
vai e não peques mais. Isso aqui é muito importante, irmãos. Todo mundo pensa que pecado é só a sujeirada, é a pornografia, é o assassinato, é o roubo, é a pedofilia. Pecado é não obedecer à palavra de Deus. Pecado é errar o alvo, é não respeitar a Deus. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmãos, mas ela não se acerta. Vem uma pregação, vem um ensinamento, o Espírito de Deus conhece aquela pessoa perfeitamente. Antes que ela nascesse, existisse, Ele já queria que ela nascesse, Ele já sabia, Ele já conhecia, Ele ia criar. Enfim, para quem crê realmente na palavra de Deus, você sabe que você não é fruto do acaso. Mas e aí? Pois é. Aí tem muita gente, irmãos, que deixa a tristeza no coração e alimenta, a tristeza está sempre sendo alimentada por conversas, por lembranças, por objetos. Tem gente que é mestre, irmãos, misericórdia. Tem gente que tem o passado dentro de si, mas tem tão forte dentro do espírito que aquela pessoa só pensa naquilo e sempre, em toda oportunidade, fala naquilo. É mágoa, é amargura, é revolta, é raiva, é ódio. O coração tem tudo que não presta, menos a paz de Jesus, menos a alegria de viver, menos o Espírito Santo que dá poder. Todo cristão tem que fazer trocas. Que isso? Tem. Se converteu, joga o lixo fora. Começa a buscar coisas boas. Pecado, nem pensar. Então, tudo bem. Largou o cigarro, glória a Deus, estou liberto. Larguei o cigarro, larguei a bebida, mas não jogou fora o rancor. Não jogou fora a raiva. Não jogou fora as amarguras. E aquilo cresce. É um perigo. Jesus disse para ele: olha, você agora está curado. Olha, já estás são. Vai e não peques mais. Ou seja, não erra o alvo. Todos nós aqui sabemos, irmãos, que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Todos vocês sabem. É um dos versículos mais conhecidos no meio cristão. Jesus diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então nós já sabemos, temos certeza absoluta de que a palavra de Deus, esses 66 livros da Bíblia Sagrada, né, nos põe diante de Deus, do Espírito de Deus, porque a palavra é Jesus. Muito bem. E por que quando a palavra fala, e alguns entendem que Deus está falando pessoalmente, Deus está falando, está dizendo, libera aquele perdão para aquela pessoa, e a pessoa insiste em remoer o caso. Ou Deus diz assim: eis, joga fora aquele pensamento que você sabe que vem e você alimenta. Joga o lixo fora, joga fora. Mas tem outras coisas que têm de ser jogadas fora. Uma das coisas que tem que ser jogada fora, irmão, uma das que tem de ser jogadas fora, uma delas, mais uma, eu falei o pecado. Eu falei das amarguras, tristezas, revoltas e o medo. Quantas pessoas, irmãos, têm medo? A doença atacou, tem medo dela. Por quê? Porque o nome assusta. Ninguém entra em pânico por causa de um resfriado. Mas quando o nome, pois é, pá, o medo. O diabo cresce muito quando o medo cresce e aumenta o espaço dele. Quando o medo cresce, aumenta o espaço do mal. Uma coisa que o Espírito Santo ordena, a Bíblia diz na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 18, tem uma tradução, olha, a tradução atualizada, a tradução da Bíblia Viva, a tradução da linguagem de hoje, são assim bem fáceis de entendimento.
ali diz o seguinte: o perfeito amor joga o medo fora. O perfeito amor joga o medo fora. O perfeito amor joga o medo fora. Ou seja, se eu sinto o amor de Deus, se eu confio na palavra de Deus, se eu creio que Deus é meu Pai e que Ele promete cuidar de mim, e eu leio isso no Testamento e vejo que Ele é o Todo-Poderoso e eu sei que Ele pode cuidar, eu vou ter medo de quê? De quê? Você pode observar nos evangelhos, houve um momento que Jesus disse assim: por que temer os homens que matam o corpo e não pode fazer mais nada? Ai, pastora, mata o corpo. Pois é, de quem não tem entendimento e não tem a fé. O Davi foi odiado pelos seus inimigos, odiado. Tiveram tanto ódio de Davi. O Saul, por exemplo, pôs 3.000 homens de elite atrás de Davi. 3.000 soldados armados. 3.000, e deu a ordem. Vão em caça, em busca de Davi. Encontrando, tragam a mim. Por quê? Porque eu quero acabar com ele. Saul chegou a dizer: eu vou encravar o Davi na parede, eu vou pegar uma lança, vou atravessar o corpo dele, vou pendurar o Davi numa parede. Você pensa que Saul pôde tocar um fio de cabelo de Davi? Se você ler alguns salmos de Davi, você vai ver como Davi confiava na proteção de Deus e como Deus o protegeu. Deus não entregou Davi nas mãos de Saul, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Você vê que ele escreve o Salmo 23 de uma forma fantástica, sublime, simplória, magnífica. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, o Senhor me faz um banquete na frente dos meus inimigos. Por quê? Porque o Senhor é quem cuida de mim, eles não podem fazer nada. Diz para mim que o Salmo 23 não diz isso. Diz ou não diz? Preparas uma mesa perante mim. Vai lá no Salmo 23, vamos lá. Salmo 23, versículo 5. Quem lê comigo? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Todos vocês sabem que o ministério do Antigo Testamento era físico e que os inimigos de Davi eram pessoas físicas, eram seres humanos. Então ele vem como uma ovelhinha muito bem cuidada pelo bom pastor, que é Deus. Ele chega e escreve: ó, Senhor, o Senhor prepara uma mesa na minha presença, ou seja, eu estou vendo o Senhor me preparar o banquete e na presença dos meus inimigos, ou seja, olha aí, o Senhor me recreia. Preparas-me uma mesa, a mesa é boa. Tem uma hora gostosa que é a hora da comida. Sim ou não? Hora de descanso, descontração e alimento. Olha o que Deus está mostrando. Irmãos, o que está dentro é o que reflete no corpo. E aconteceu uma coisa bonita na terça-feira com essa moça. Por quê? Ela ainda em tratamento, da cintura para baixo, ela era toda inchada. Barriga inchada, corpo inchado. E era um inchaço só da barriga para baixo, uma coisa assim, tenebrosa. E não é que ela sentiu murchar na hora, levantou o braço feliz da vida: pastora, desinchei, murchei, a barriga sumiu. Terça-feira, no culto. Esta terça agora. Mas ela disse: eu coloquei dentro do meu coração, olha só. Isso foi que me chamou a atenção. Porque eu lembrei da mulher hemorrágica. Às vezes Jesus quer curar, irmãos. Se o pecado estiver dentro, pastora, quem aceita Jesus não tem pecado. Se aceitar realmente de coração e colocar o coração na palavra. A palavra no coração e o coração na palavra. Irmãos, já tive casos que vocês assim: não é possível, meu Deus. O cidadão me procurou, 37 anos de idade, 20 anos fazendo tratamento psiquiátrico. 20 anos fazendo tratamento psiquiátrico. Preso à psiquiatria. E aí me procurou. Alguém disse para ele: vá lá naquela igreja que tem um trabalho bom lá de libertação e eles vão dar um jeito em você, você vai ficar bonzinho. Desse jeito.
Eles vão dar um jeito em você vai ficar bonzinho. E interessante que quem mandou ouviu falar, nem pisou na igreja, mas tudo bem. Não, o pessoal é engraçado. Bom, o que aconteceu? Ele chegou, pastor, falando assim meio arrastado, sempre à base de remédio. Disse, eu vivo na base de remédio. Por quê? Porque eu dou uns surtos e tal. Ou seja, umas manifestações. E, pois não, o que o senhor deseja? Fora, não era horário de culto. E eu quero ficar curado. Muito bem, Jesus cura. Só que a fé vem pelo ouvir. Só tem que sentar aí nesse banquinho, que não era poltrona, e escutar muito bem a palavra de coração aberto. E com certeza Jesus vai fazer a obra e vai fazer bonita. Eu quero voltar a viver o que eu era antes. Eu falei, o que isso era antes? Pasmem. Eu curti a vida. Como é que é? Bom, para resumir, tá? Pastor, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Meu primeiro salário estourei com prostitutas. E eu gostei. Eu simplesmente quero viver a vida. Eu falei, o senhor quer ficar curado da prostituição? É isso mesmo. Na minha cara. Assim, na minha cara. Na minha cara. Eu falei, senhor, olha só, eu lhe dei atenção até agora. Agora, a partir desse momento, não lhe dou mais atenção. Por quê? Porque quem aceita Jesus se torna uma nova criatura. Abandona o pecado para viver em santidade. Por que o senhor não coloca um pensamento novo dentro do senhor? Jesus me cura, eu vou me casar, vou ter a minha mulher, vou ter os meus filhos, vou ter a minha família e vou viver uma vida abençoada com Jesus. Não quero essa vida de crente. O senhor entrou no mercado das bênçãos, quer comprar um pacote de saúde e ir embora. E você quer comprar de graça, me alugando. Sim. Eu disse, o senhor está brincando comigo, com a igreja, porque com Jesus o senhor não brinca. O senhor está dizendo para mim que o senhor quer ficar curado para voltar para a prostituição. Isso mesmo, eu não vou mentir. É isso que eu quero, porque eu gosto disso. E falando arrastado. Eu falei, senhor, segue o seu caminho. O senhor está no lugar errado. O senhor está na casa de Deus. O senhor está no lugar onde Jesus trabalha. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Quantos de vocês lembram dos pecados que Davi cometeu? Quem sabe? Então deixa eu mostrar para vocês. Vai no Salmo 32. Você pode ler o título desse salmo? Então vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Na paradinha, perdão e pecado encoberto. Ou seja, vamos lá, cobre esse pecado para ninguém ver mais e acabou, não esquece isso, não lembra mais disso. Cobre. O que cobre pecados? O sangue de Jesus. Pode alguém crucificar Jesus outra vez? O sangue já foi derramado uma vez. Como é que uma pessoa aceita Jesus e quer continuar pecando, meu irmão? Mas ele falou rasgadamente que gostava do Baixo Meretrício. Ele gostava da Vila Formosa. Falou na minha cara. Gente, eu não acreditei no que eu tô... Sinceramente, eu achei que o sujeito era assim, sabe? Meio comediante. Eu pensei que com os meus botões, falei, não é possível. Ele deve estar tentando fazer um teste aqui comigo para ver se eu me irrito. Não é possível. Mas é disso que eu gosto. Versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há nem engano, irmãos. O espírito é o coração. Às vezes a pessoa o sujeito está com a mulher dele e está pensando na vizinha, meu irmão. E está com o coração desejando a vizinha. Sério, pessoal. Gente, eu tive um caso que me assustou na reunião, no Simplesmente Mulher. Estou eu fazendo um Simplesmente Mulher.
E uma senhora, pastora, me libertei. Falei, senhora, depois eu senti, irmãos, que ia sair coisa que não ia ser boa. Sério, eu senti um certo incômodo no meio do culto, eu estava orando. Jesus, ajuda a lavar esse coração. Essas lembranças de passado, ajuda essa pessoa. Se ela não está querendo perdoar, Jesus ajuda. Estou eu ali suplicando para Deus ajudar. E ela, pastora, eu tenho que falar. Falei, meu Deus, dentro de mim estava uma inquietação. E ela falando, eu falei, senhora, não se expõe não. Olha, eu fiz, não se expõe não. Pastora, por tudo que a senhora pregou aí, que eu vi na Bíblia, se o sujeito é casado e ele pensa em outra mulher e tem adultério, eu passei 50 anos de casada pensando no meu ex-noivo. Ai, meu pai. Eu falei, o seu marido? Ele está morto. Falei, mas está morto agora, depois dos 50 anos que a senhora... Gente, já que ela foi fundo, eu fui fundo também. Quer dizer que até nos seus momentos de intimidade com ele, pastor, eu fui adúltera, violenta a vida toda. Falei, misericórdia, não precisava se expor. Eu falei com a senhora. Quase que eu falei, bem feito. Eu falei, não precisava se expor. Eu falei, só tem que pedir perdão. Falei, não, eu tô aqui, eu vou... Não, agora, meu Deus, eu tô apavorada. Meu Deus, eu fui adúltera a vida toda. Eu falei, pobre do falecido. O pecado estava dentro dela, irmãos. O pecado estava dentro dela. Se o mal atacasse violento, o negócio ia ser feio. Por quê? Bom, eu falei, a senhora só tem um jeito agora. É arrependimento sincero. Arrependimento sincero. E aí? Meu irmão, se expôs, já expôs. Eu falei para não falar. Eu disse, não fala, mas se quer falar, vamos em frente. Tem necessidade de se expor, mas se arrependa. Você vai ver isso agora. Olha só, pessoal. Olha o versículo 3. Quem lê comigo? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido todo dia. 4. Porque dia e noite tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Está vendo, pessoal? Pastor, foi a mão de Deus que pesou sobre Davi. Nós já entendemos a diferença do Antigo para o Novo Testamento, nós já entendemos. Hoje Deus olha para o pecador através do Calvário. Então essa diferença é tremenda. Mas a condição de pecado é a mesma. A pessoa tem que ter arrependimento, pedir perdão sincero e tirar de dentro. Joga o lixo fora. Joga essas lembranças de pecado fora. Joga fora aquilo que não está de acordo com a palavra. Ah, pastor, é muito difícil. Renúncias. Jesus disse, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. E aí? Aí o Davi disse, eu confessei o meu pecado, a minha maldade eu não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Agora olha o conselho que Davi dá no versículo 6, o 6 é um conselho, vamos lá. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Você está vendo o que acontece depois que a pessoa confessa e abandona? Está dizendo, olha, ainda que as águas transbordem à vontade, elas não vão te atingir. Ou seja, se chegar uma torrente, uma avalanche, uma violência, uma doença, ela não vai te atingir. Então, antes de encontrar Jesus é uma coisa. Dali em diante é um tratamento. Espírito, alma e corpo. Aquela doença que a ciência não cura, essa é para Jesus, não tenha dúvida. Mas onde é o ponto central? Onde ele vai analisar primeiro? O coração. Então, irmãos, vamos lá. Pecado, joga fora. Arrependimento sincero, joga aquilo fora, acabou. E agora? Medo, joga fora.
Ah, mas o medo é muito difícil. O medo da doença engorda a doença. Ele dá espaço para ela. Que isso? Satanás não é bobo. Essa senhora de quem eu estou falando hoje, que me deu essa inspiração para te dizer hoje, aqui, tá? O seu corpo responde ao que está dentro do seu coração. Ela disse dentro de mim. Eu falei dentro de mim. Ela disse, batendo no peito. Eu falei dentro de mim. Vou viver. Eu não vou morrer agora. Está muito cedo. Eu vou viver. Eu não vou morrer agora. Deus ouviu aquilo. Deus olhou para aquilo. E ela com sinceridade começou a buscar Deus. O diabo começou a negociar. Ela disse, pastora, desde que eu determinei isso, eu me via dentro de um caixão. Eu tinha que vigiar meus pensamentos milimetricamente 24 horas. Ela disse, nunca vi um ataque tão violento. Eram os meus pensamentos o tempo todo. Eu me via dentro de um caixão. Pastora Suzana estava lá, pastor Sérgio, foi isso? Ela falou, eu me via dentro de um caixão. Ela disse, eu não dormia de tanto tormento. Foi isso que ela falou? Ela disse, eu não dormia de tanto tormento. Ela disse, eu só me via morta. Ou seja, esse era o plano de Satanás. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e agora é preciso compreender. A questão é essa, irmãos, é que algumas pessoas se convertem, mas não dão atenção às palavras de Deus. As palavras de Deus, elas produzem saúde, elas vão trabalhar no corpo, mas o que está dentro do coração vai alimentar. Então, o corpo responde ao que está dentro do coração. E aí? Então, agora eu vou te mostrar outra parte. Você entendemos bem isso aqui? Está bem claro esse Salmo 32? Olha, bom, atentar bem. Muito bem. Então, vamos lá. Agora nós vamos lá em Hebreus capítulo 11. Capítulo 12, perdão. Hebreus capítulo 12. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, o Espírito Santo dá uma orientação forte aqui. Vamos juntos? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Bom, então a raiz da amargura, ela pode brotar. Onde a raiz da amargura está presa? No cérebro? Não, senão não daria amargura, só teria lembranças. O cérebro só consegue produzir lembranças de fatos, de momentos, de cenários. Nossa mente é fotográfica, nossa mente é espetacular, esplêndida. É um computador que guarda tudo, sem problemas. Joga fora o que não presta. Você já sabe substituir pensamentos, já ensinamos isso aqui várias vezes. Para isso nós temos a escola bíblica. Substituição de pensamentos. Pega um pensamento que não presta, acaba com ele, joga ele fora, bota um pensamento bom no lugar. Bom, em vez de ficar pensando e se vendo deitado no caixão, olha para Jesus no Calvário. Lembra de Jesus lá, lhe recebendo aquelas chicotadas e dizendo, ele sofreu o meu castigo, não preciso sofrer com isso. Jesus, muito obrigado pela minha cura. Isso tem que ser lá de dentro. Então vai lá. Agora e o coração? Uma raiz de amargura. Irmão, Satanás não é burro, ele não é bobo. Ele procura ao longo da vida de uma pessoa, às vezes desde a infância. Acontece muito com crianças. Há crianças que são tão marcadas. Pais que espancam, pais que abandonam, pessoas que criam e tratam mal, muito mal, pessoas que violentam crianças, e aquilo cresce dentro daquela criança, que se torna uma criança traumatizada, ou seja, cheia de traumas, cheia de feridas, cheia de tristezas, e aquilo cresce, é o que ela tem. Vai crescer uma pessoa amarga, e num certo momento, essas raízes então, elas vão brotar. Está aqui, tendo cuidado de que nenhuma raiz de amargura. Ao longo da tua vida, você já passou alguns períodos, algumas fases amargurado ou amargurada. Você conseguiu sua cura? Voltou a sua alegria? Então você venceu. Você conseguiu vencer. Mas e as pessoas que não vencem isso? Sozinhas às vezes não conseguem, mas com Jesus, meus irmãos, qualquer pessoa, da mais simples
e iletrada, aquela que não sabe ler, ela vem à igreja, escuta uma mensagem de perdão, escuta o valor humano, o preço do sangue derramado, essa pessoa libera perdão na hora. Quando aquela lembrança maligna vier para fazer a pessoa ficar triste de novo, ela diz, não, sai daqui, derrotado, as coisas velhas já passaram, eu sou uma nova criatura. É assim, irmãos, que a pessoa aprende a amar o seu inimigo. É assim que a pessoa consegue e aprende a perdoar de todo o coração. E ela ganha literalmente vida nova, tudo novo. O coração se alegra, o coração se enche de fé. Eu peço que você observe muito bem, tá? Estas passagens bíblicas que nós estamos estudando hoje. Por quê? Porque muitas doenças, muitas alergias e muitos espíritos malignos que querem acabar com vidas se apegam a coisas. Está aqui uma coisa forte, raiz de amargura. Se tem a raiz e ela é de amargura, se ela for regada, ela vai brotar. Todas as lembranças que alimentam essas raízes fazem-nas brotar. Todas as conversas que trazem essas lembranças, trazem aquele espírito que trabalhou naquele tempo. Então há demônios que perseguem as pessoas até destruí-las. Quando Jesus entra, irmãos, tudo tem que ser novo. Você não tem de olhar para trás, você tem que olhar para frente. Você não tem que olhar para baixo, você tem que olhar para o céu. Você tem que olhar para a palavra. Você tem que querer viver. Agora vamos a um terceiro ponto. Você pode fazer tudo certinho até agora, como eu estou te mostrando. Mas se você não despertar uma fé, não alcançar uma fé, não despertá-la ou não trabalhá-la, você pode tropeçar. Tropeça com a boca e o diabo vai estar sempre trabalhando, vai estar sempre jogando para ver se dá certo. Há pessoas que não se livram de maus pensamentos, não é porque o demônio está ali, ele joga. Por quê? Porque a pessoa não toma uma postura de fé. Irmãos, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele não ficou parado ali olhando para ela. A Bíblia diz que Jesus chegou até uma figueira e olhou para a figueira e ela só tinha folhas. Ela não tinha um fruto sequer. Ele olhou, procurou, não achou fruto. Ele olhou para a figueira e disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. Resumindo, morra. Ou seja, a doença seca. Seca porque eu te amaldiçoo. A Bíblia não diz que Jesus ficou olhando para a figueira, esperando ela secar. Ou ele ficou, pai, confirma as minhas palavras. Pai, eu determinei. Pai, não, meu irmão. Jesus nunca teve dúvida. Nunca em tempo algum teve uma dúvida no coração, na sua mente. E nunca teve uma palavra de retrocesso na sua boca. Ou seja, eu não queria dizer isso. Não foi bem assim. Eu devia ter falado de outro jeito. Se prepare para arrancar o mal. Mas depois não duvide. Por quê? Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele. O que sai da tua boca é muito importante para Deus. E quando Deus espera, irmãos, uma palavra de fé e vê o coração vazio da fé. E quando essa pessoa confessa o medo, em vez de confessar ou assumir o que está escrito. Esse é o problema. Você vê que uma coisa puxa a outra. O pecado abre a porta para o diabo. O medo mantém o próprio demônio trabalhando. Porque Deus diz que o medo impõe castigo. Você vê que o pecado confessado e abandonado, ele traz alegria, ele traz a presença de Deus. Olha só. Olha as trocas que a pessoa tem de fazer quando aceita Jesus. Então Jesus foi até aquele homem paralítico e disse, queres ficar são? E aí Jesus diz, levanta, toma a tua cama e anda. É aquela pessoa que diz dentro de si assim, vou viver, como essa senhora fez. E resultado, uma das sequelas de tudo isso que ela tem, que ela viveu no corpo dela, era esse inchaço que não saía de jeito nenhum. E o inchaço saiu.
ela deu testemunho no final da oração. Antes da oração eu dei a mensagem. Durante a mensagem eu falei até sobre sono tranquilo. E na oração eu disse: Jesus, alguém que está neste culto e é atormentado, eu não sabia, é atormentado e não consegue dormir, o demônio não deixa dormir. Jesus, dá o sono tranquilo. Ela chorou no final do culto e disse: a senhora até orou pelo sono. Eu falei: Jesus, é comigo porque eu não durmo. E ela: pastora, eu tenho certeza, a partir de hoje, como eu desinchei, eu também vou dormir. Então, irmãos, tudo isso aconteceu dentro dela. Dentro. Tudo isso aconteceu dentro dela, no seu coração e nos seus pensamentos. Então, o seu corpo responde ao que está dentro de você. E aí, então a gente volta lá no iniciozinho, Provérbios 17, 22. Vamos lá? Vamos rever? Tem bênção, falei para vocês, tem muita bênção hoje nessa palavra. Provérbios 17, 22. Vamos juntos? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido... Irmãos, o coração alegre serve de bom remédio. Pastora, quem está dizendo sou eu, irmãos, é a Bíblia. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Então, irmãos, quando a pessoa tem dentro de si, tá, a fé, a vontade de viver. Não tem pessoas que têm saúde perfeita no corpo e tentam suicídio? Sim ou não? Porque a alma está profundamente enferma. O corpo está saudável, a princípio. A princípio o corpo está saudável, cheio de vigor. Mas o espírito da pessoa está enfermo, gravemente enfermo. A alma está doente. Então, pelo espírito e pela alma, ela própria vai acaba com o corpo. Olha só. E quando são as doenças de repente, o próprio espírito da morte que está agindo no corpo? Jesus está dizendo: o teu coração alegre vai trazer saúde para o teu corpo. Ou seja, Deus vai confirmar você, porque você quer viver. Então, meu irmão, fala para o teu irmão, fala para quem está do teu lado: queira viver. Queira viver. Fala assim: deseja a vida. Fala: deseja a vida. De novo, agora, olha para mim, hein? Deseja a vida e não a morte. Nós sabemos que um dia nós vamos, irmãos. Todo mundo vai. Um dia você vai, um dia eu vou. Todo mundo vai. Mas não precisa ser cedo, irmãos. Por quê? Porque o Papai do Céu quer que os filhinhos vivam. Oh, meu irmão, o Papai do Céu quer ver você alegre. De que você... Como Davi disse: Senhor, os mortos não te louvam. Davi disse para Deus: Senhor, ele estava mal, mas muito mal. Senhor, os mortos não te louvam. Ou seja, o pó vai te louvar? O que está dentro de você é examinado pelo Espírito de Deus. Agora, como última lembrança deste culto, não diz a Bíblia que a morte e a vida estão no poder da língua? Então vê o que você fala, porque o que você fala é o que está dentro de você. Ou então, cá entre nós, deu uma bobeira, né? Está num bate-papo com alguém que, né, já está sendo até usado pelo capeta para fazer uma colheita. E a pessoa joga e joga mesmo, né? Ah, não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Papai do Céu olha e diz: ah, você estava me buscando e agora vem dizer que não tem jeito? Está dizendo que eu não posso? Agora você fala para o seu irmão: não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Diga: não entristeça o Espírito Santo. Você sabe quando é que o espírito da morte perde? Quando é que o câncer perde? Quando é que as doenças perdem? Quando o teu espírito se enche de Deus. E quando você faz o que Deus manda, aí Papai do Céu investe em você. Seja você o alvo do investimento de Deus. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Faça boas meditações esta semana. Não se perca na Bíblia Sagrada, mas encontre essas passagens. Releia isso, alimente a sua fé. Agora vigia teu coração. Vigia teus pensamentos. Não dá bobeira, pessoal. Você está num tratamento, você está num crescimento espiritual para alcançar uma bênção, uma cura. Não dá bobeira, não.
Não deixa ninguém te tirar do foco. O que está dentro de você é o que vai trazer a tua vida. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.